Oi, gente, bom dia. Estou aguardando aqui o pessoal entrar, tá? A gente já começa. Bom dia, Ana. Tranquilo. Tá bom. Ó, eu tenho a nota da prova aqui, o Sérgio passou já, da mensal. Não. Vou passar então para vocês que já estão aí, rapidinho, tá? Então, lembra que a prova vale 5, né? Porque tem a do Renato, tá? Então, ó, o Rafael tirou 3, a Thaís 3,5, o Guilherme 4, a Júlia 4,5, a Gabriela 3, o Vinícius 4 e a Denise 4,5, tá? Aí depois, eu não sei bem o dia, mas ele logo já marca a bimestral e depois então a gente já divide a matéria aí da bimestral. Peraí que o Lucas entrou. Eu tinha parado em répteis, né? Eu acho que eu cheguei a acabar réptil. Sabe que eu não olhei a gravação? Deixa eu só ver aqui rapidinho se eu tenho até onde a gente foi. Dia 10 não teve aula. Acho que eu não dei réptil. Dei? Já dei réptil? Vocês lembram? Parei no anfíbio. Eu acho que parou no anfíbio. É, porque eu tenho aqui a aula na sequência aqui da sala de vocês, dia 10 de julho, réptil, mas não teve aula, né? Então, no dia anterior a réptil, mas eu até comecei réptil já, eu acho. Que dia 3 de julho, ó, quer ver? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu acho que eu fui até na tabela. Aí vocês vão estar lembrando, a hora que eu compartilhar, talvez. Então, peraí, que eu tinha aberto a aula errada. Dia 10 não teve aula, então vamos ver como é que eu pus aqui. Eu acho que é isso, ó. A Maria Paula entrou aqui, deixa eu admitir. Eu acho que a gente preencheu essa tabela aqui, ó.
Vocês lembram? Sim, a gente parou aí mesmo. Isso. Tá bom. Então, eu fiz essa tabelinha comparativa, a gente até já preencheu, né? Vamos fazer uma geral rapidinho aí, só para lembrar, né? E continuar a partir daí. Então, no caso do anfíbio, os exemplos, né? Sapo, rã, perereca, salamandra, cobra cega e réptil, cobra, tartaruga, jaboti, todas as espécies de lagartos, né? Crocodilo, lagartixa. O anfíbio depende da água para reprodução, então habitat terrestre e úmido. O réptil já não. Ele conquista definitivamente o ambiente terrestre, portanto, ambiente terrestre seco. A pele do anfíbio, como ele vive, né? Tem essa dependência da água para reprodução, o segundo motivo aí desse habitat terrestre úmido é a pele, que é fina, úmida e permeável. Enquanto que o réptil, a pele é grossa, seca e impermeável. Porque a partir de réptil, a gente tem a queratina, que é uma proteína que impermeabiliza, extremamente importante, né, para a conquista do ambiente terrestre. A respiração no anfíbio, lembra que tem a larva, o girino, né, que respira por brânquia, e o adulto, como o pulmão não é muito eficiente ainda, né, não tem uma área de absorção muito grande, ele também respira pela pele, então cutânea e pulmonar. Coisa que no réptil já não é possível, porque a pele é grossa, né? Então ele só respira por pulmão, o pulmão já é mais desenvolvido. O pulmão do anfíbio tem uma pequena área de absorção, é chamado de saculiforme, parece uma bolsinha, enquanto que o do réptil já vai ter um monte de dobrinha. Aí ele tem uma área de absorção maior, então ele é chamado de parenquimatoso. O coração do anfíbio tem 3 cavidades, que acho que até pedi na prova, né, para falar qual era o coração do peixe, qual era o coração do anfíbio. Do peixe tinha 2 cavidades e o do anfíbio tem 3, 2 átrios e um ventrículo. O do réptil já tem 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. Só que ainda tem mistura de sangue, né? Como o anfíbio tem um ventrículo só, mistura sangue no ventrículo, então a circulação é dupla incompleta. E no réptil, embora ele tenha 2 ventrículos, o ventrículo ainda é aberto, então também tem mistura de sangue, portanto, dupla incompleta, tá? A fecundação dos anfíbios é na água, a fêmea lança os ovos na água, o macho lança os gametas também, e do réptil não, é interna. O macho lança o espermatozoide dentro da cloaca da fêmea, então a gente até comentou que a chance de fecundação é muito maior, né? Os ovos do anfíbio não tem casca, é um ovo gelatinoso, enquanto que o do réptil é com casca, certo? Então já impermeabiliza e mais um motivo para ele conquistar definitivamente o ambiente terrestre. O desenvolvimento no anfíbio é indireto com larva, então do ovo nasce a larva, e no réptil não tem larva, então o desenvolvimento é direto. E a temperatura do corpo nenhum dos dois controla. Então são pecilotérmicos, heterotérmicos ou exotérmicos. Então, a temperatura do corpo varia de acordo com o ambiente, tá? Aqui eu coloquei, então, para a gente ver a figura e tentar focar melhor, né? Que o anfíbio depende da água, tanto porque a pele é fina, quanto porque ele reproduz na água, né? Bota os ovos na água, os ovos não têm casca, a fecundação é externa. O réptil já não, o réptil já conquista o ambiente terrestre, porque a pele é grossa, seca e ainda ele tem fecundação interna, os ovos estão com casca. Então, tudo isso eu posso enfatizar na conquista definitiva do ambiente terrestre. A pele, né? Nos anfíbios, ó, a pele fina, permeável, com glândulas mucosas para manter a pele sempre úmida. No réptil, gente, a pele é grossa com queratina e, além disso, pode ter escamas, no caso de cobras e lagartos. Pode ter placas córneas, que é uma placa bem dura, impregnada de queratina, que é no caso de jacaré e crocodilo. E as tartarugas, além de ter essa queratina que deixa a pele grossa, elas ainda têm aquele casco, né, que também protege. Aqui para lembrar do pulmão, ó, a larva do girino respirando por brânquias, então a larva respiração branquial, o adulto pulmonar e cutânea, só que o pulmão é pequenininho, ó, simples, com uma pequena área de absorção.
O do réptil já é maior e com uma área de absorção maior. Então, por isso que o réptil consegue respirar só por pulmão, certo? Aqui eu pus só para comparar em termos de área. Então, o pulmão saculiforme do anfíbio tem uma pequena área de absorção e o do réptil já aumenta a área de absorção. Então, é um pulmão mais eficiente. O coração, ó, do anfíbio tem 3 cavidades, 2 átrios e 1 ventrículo. O do réptil tem 2 átrios e 2 ventrículos. Só que o que está mostrando aqui? Que o ventrículo ainda se comunica. Então, mesmo tendo 2 ventrículos, ele vai ter circulação dupla incompleta. Aqui também circulação dupla incompleta, porque só tem um ventrículo mesmo, então mistura sangue. Tá? Lembra que o coração do peixe tem 2 cavidades e só é representado em azul, porque aí a circulação é simples e não dupla, igual aqui. Dupla porque passam 2 tipos de sangue, sangue venoso do lado direito e sangue arterial do lado esquerdo. Tá? Aqui eu pus os 4, para comparar. O do peixe, que é o primeiro ali, né? Tá mostrando que só tem 2 cavidades, um átrio e um ventrículo. Portanto, circulação simples. E aqui tudo circulação dupla. Só que dupla incompleta aqui porque mistura sangue, dupla incompleta no réptil porque mistura sangue. Aí eu já coloquei o da ave da mamífero, pra gente já ir associando. Aí, ó, o ventrículo é totalmente separado. Aí a circulação é dupla completa. Na ave no mamífero não mistura mais sangue. Tá? Então, 2 cavidades no peixe, 3 cavidades no anfíbio, 4 no réptil, 4 na ave, 4 no mamífero. Só que sempre lembra que o réptil, embora ele tenha 4 cavidades, ainda tem mistura de sangue, certo? Aqui lembrando da fecundação, então, que nos anfíbios é na água, eles nunca se afastam da água, portanto, você tem a deposição de ovos e espermatozoides na água, a fecundação externa, enquanto que nos répteis não. O macho já tem pênis, ele passa o espermatozoide para dentro da cloaca da fêmea. Todos os répteis, então, a fecundação é interna. Aqui para lembrar do ovo, ó, o ovo do anfíbio é gelatinoso, não tem casca, enquanto que o do réptil já tem casca. Por isso que o do réptil pode ser colocado na areia, embaixo da terra, da areia, embaixo de rochas, né? Embaixo de matéria orgânica. Não precisa ser colocado na água. E a controle de temperatura, né? Que até agora todos os vertebrados que a gente viu não controlam a temperatura do corpo. Então, eles são chamados de pecilotérmicos, ectotérmicos. Lembra que aqui, gente, eu acho que eu já tinha falado, tem ainda um terceiro termo, né? Então, pecilotérmico, ectotérmico ou heterotérmico. É tudo a mesma coisa, tá? Que não controla a temperatura do corpo. Aqui, homeotérmico ou endotérmico. Associa, ó, homeo igual, endo dentro, produz calor, homo mantém a temperatura sempre igual. E aqui no sentido de que não controla a temperatura do corpo, a temperatura varia de acordo com o ambiente. Então, peixe, anfíbio e réptil não controlam e ave e mamífero controlam. Então, eu já estou adiantando um pouquinho aqui para a gente já ir comparando termos evolutivos, tá bom? E aí, aqui que eu acho que eu não falei nada das características gerais, né, dos répteis. Algumas a gente tem sempre que estar voltando, né, comentando, mas ó, os representantes, as cobras, né, com a pele grossa, com queratina e com escamas. A cobra, gente, é o único réptil que não tem pálpebra. Ela não pisca o olho. Ela tem em cima do olho uma escama modificada. Então, essa escama, ela protege o olho da dissecação. Então, ela não tem pálpebra. Os demais todos têm, tá? Tartaruga, jacaré, os crocodilos, todos têm pálpebra. Só a cobra que não. Aqui os lagartos, tá vendo? E eles têm aqui os lagartos, diferente das cobras, eles também têm um ouvido externo, uma membrana timpânica. As cobras não têm, gente. As cobras, elas não escutam, elas captam vibrações no solo, tá? Então, aquela história de que a flauta
escuta, a cobra escuta a música da flauta e ela vai dançando, né? Ela não está escutando coisa nenhuma, ela está indo pelo movimento do flautista, ele fica se movimentando, aí é onde que a cobra também faz aquele movimento, ela não escuta, tá? Então ela percebe vibração. Então, numa pessoa andando, né, no mato, por exemplo, quando pode ser picado, ou pisa na cobra, né, e ela tá se defendendo, e ela percebe a vibração também, tá? Agora aqui não, já tem ouvidos. A tartaruga, então, que ela consegue se retrair aqui dentro, né, da carapaça, que é uma forma de defesa maior, tá, que elas têm. Geralmente as tartarugas, também eu vou mostrar mais para frente, os terrestres têm unhas e as aquáticas não. Inclusive a tartaruga marinha, as perninhas, né, os membros locomotores lembram um reminho, parece uma pazinha, né? Aqui, então, está mostrando em termos gerais alguns órgãos importantes, né? O pulmão, então, maior, com maior área de absorção. Aqui a coluna vertebral com a medula espinhal. Aqui vai estar o crânio com o encéfalo, né? O sistema nervoso dorsal. Todos os cordados têm. O coração, então, com 4 cavidades, mas ainda tem mistura de sangue. E aqui, ó, veja, ele vai respirar pela narina, pela boca, aí esse ar vem aqui a traqueia que está trazendo o ar para o pulmão. Então, é uma respiração exclusivamente pulmonar. O sistema digestório, boca, faringe, esôfago, aí tá passando aqui, vem para o estômago, intestino, tá? E os restos saem pela cloaca, então, tá? Rins, ureteres, bexiga urinária, a urina sai pela cloaca também, tá? Então, eles têm aí já todos os órgãos bem desenvolvidos. Aqui é uma visão da tartaruga também, ó, o pulmão, o coração, o tubo digestório em verde, tá? Aqui tá mostrando a bexiga urinária, os ovários, tudo vai desembocar na cloaca, certo? Aqui mostrando de perto um pouquinho as escamas da cobra, aqui mostrando que muitas camuflam e algumas ao contrário, têm cores destacantes que, segundo aí os textos, falam que são as cobras mais venenosas, né? Porque como a cor se destaca, o predador evita, né? Pela percepção da cor. E ao longo da evolução, as que tinham a cor destacante, que eram as mais venenosas, foram as que sobreviveram mais. Então, hoje em dia, qualquer animal que tenha a cor destacante, a gente associa com veneno. Só um minutinho, gente. Pronto, gente, desculpa aí. Então, ó, aí, ao longo da evolução, como essas cobras, teoricamente, são as mais venenosas, hoje em dia, tudo que tem cor destacante associa com veneno, porque é as que sobrevivem mais, né, que são as mais venenosas. E aqui a camuflagem, né, alguns camuflam. O camaleão tem a camuflagem, e aqui as placas córneas, é uma pele bem grossa, né, de modo que é totalmente impermeável. Aí, aqui, eles separam em classes, viu, gente? Mas não precisam se preocupar com classes, desculpa, em ordens. Depois eu vou mostrar as ordens, mas não vai ser cobrado ordem. Mas aqui ele cita as características gerais, então, em termos evolutivos, triblástico desde plateuminto, celomado desde anelídeo, deuterostômio começa lá no equinodermo, que é a estrela do mar, simetria bilateral também desde plateuminto e vertebrados, que são aqueles
cordados que a notocorda forma a coluna e o crânio. E não controla a temperatura do corpo, né? Então, eles têm, para revestir essa pele grossa com queratina, escamas placadérmica ou carapaça, tá? Então, em geral, aqui, ó, eu repeti, né, um pouquinho a tabela, para a gente ir associando. Eles conquistaram definitivamente o ambiente terrestre, então, por motivos da pele, que a pele é grossa, seca, impermeável, e por motivos de reprodução. Então, na reprodução, além do ovo com casca, a gente tem que enfatizar a fecundação interna, tá? Então, se você for colocar num exercício, por que que o réptil conquistou definitivamente o ambiente terrestre? Porque ele tem a pele grossa e seca, você pode até enfatizar aqui, ó, a queratina, que é a proteína responsável pela impermeabilização. Então, a partir de réptil, todos vão ter, ave e mamífero também. Os ovos com casca, e além do ovo com casca, vale colocar a fecundação interna. Então, os ovos, eles não são mais botados na água, tá? Eles podem ser colocados em qualquer ambiente, já que eles têm casca, e a fecundação interna não precisa colocar os gametas na água, tá? O nome réptil aqui é mais curiosidade, repto, que rasteja, vem de rastejar, certo? Aí, tá vendo? Aqui só para enfatizar, então, o nome que vem do latim rastejar, e as cobras são os répteis que mais fazem isso, né? Porque elas não têm membros locomotores. Então, elas vão rastejando, certo? Até tem cobra, gente, que tem resquícios de membros. Elas têm, parece uma unhazinha, ou mesmo dentro do esqueleto, você vê aonde unia a perna. Então, eles acham que foi uma perda na evolução. Então, característica de réptil é ter membros locomotores, mas eles acham que as cobras, elas descenderam de alguns lagartos. Tem até um lagarto que parece uma cobra, tá? Acho que chama cobra de vidro, mas é um lagarto, ele não tem membros locomotores. Então, um grupo de réptil, ao longo da evolução, né, foi tendo algumas mutações, algumas modificações genéticas, e, de certa forma, esses membros locomotores desapareceram, tá? Eles têm só resquícios de membros. Aqui mostrando o esqueleto de uma cobra, ó, ele é extremamente longo, com muitas costelas e é bem flexível. As costelas, gente, elas são todas soltas. As nossas, elas se prendem no osso aqui do peito, que é o externo, e na coluna vertebral. Então, ela é presa, forma uma caixa fechada, caixa torácica. Nas cobras, elas são móveis. Por isso que elas têm uma mobilidade, uma flexibilidade muito grande, por conta do esqueleto, né? E também dos músculos. Elas têm músculos bastante potentes, tá? Aqui na cabeça, ó, elas têm um osso aqui na mandíbula que chama osso quadrado. Esse osso quadrado, ele é extremamente importante, por quê? Porque ele desloca. Então, elas têm a capacidade de deslocar esse osso da mandíbula, que é o osso quadrado, e ela abre meio que 180 graus essa boca, né? E ela consegue engolir presas maiores que sua própria cabeça. Ela tem essa capacidade, porque, gente, as cobras, elas têm dentes, mas não é para mastigar. Então, o dente vai ajudar a empurrar a presa, e aí algumas têm nos dentes o canal para inocular o veneno. Então, elas vão engolir esse alimento inteiro. Então, elas têm que deslocar essa mandíbula para o alimento poder entrar, tá? Aí, aqui que eu falei para vocês que eles vão separando em classes, né? Mas está mostrando aqui que todos têm queratina, placas córneas e carapaças, só placas córneas, escamas, tá? Então, varia de réptil para réptil aí, mas a pele é grossa, seca e impermeável em todos. E aqui eles separam por ordens. Então, tem uma ordem chamada de rincocéfalo, que eu não acho que precisa guardar de jeito nenhum, que inclui as tuataras. Esse animalzinho aqui lembra um lagarto, tá? Mas ele tem, às vezes, uma característica diferenciada e tem uma taxa metabólica bem baixa. Então, ele fica numa ordem separada dos lagartos, tá? Existe essa ordem aqui, que faz uma classificação geral, então.
as tuataras nos rincocéfalos, aí os quelônios são todas tartarugas cágados e jabutis, os que têm a carapaça. Os crocodilianos, crocodilo, jacaré, e tem uma espécie também que não é encontrada no Brasil, que chama gaviais, né? Que está no plural, gavial, que eu vou mostrar a figura, mas também que entra no crocodiliano. E os escamados, que são os lagartos, serpentes, certo? Tá vendo? Os quelônios, as tartarugas cágados e jabutis, mostrando que a tartaruga totalmente aquática, ó, a perninha parece um reminho. Aí, se você tem o aquático e o terrestre, é meio que misturado, tá vendo? Ele tem um dedinho com unhas, mas parece que tem uma membrana entre os dedos. E o terrestre tem unhas, totalmente cheio de unhas, tá? Que acho que aqui entraria o jabuti, né? Aqui algumas tartaruguinhas de aquário, que algumas pessoas até têm, compram. Ela é meio que uma mistura aquática e terrestre, tá? Os crocodilianos, então, crocodilos, jacarés e o gavial que tá aqui, tá? Ele tem um focinho muito estreito com muitos dentes. Eu já vou mostrar como é que a gente diferencia mais ou menos um do outro, ó. O jacaré, eles costumam dizer que ele, quando ele fecha a boca, você vai ver só os dentes superiores, tá vendo? Na boca do jacaré. O crocodilo não. Você vê os dentes superiores e os inferiores também, quando ele tá com a boca fechada. E esse gavial aqui, a gente vê todos, tá vendo? Ele parece que é até meio aberto aqui, então dá para ver todos os dentes. Fora a forma do focinho, vamos dizer assim, né, que ele tem. Porque no jacaré, ele é bem largo, no crocodilo ele é um pouco mais estreito, tá vendo? E nesse aqui é totalmente estreito. Então, dá para diferenciar aí os jacarés dos crocodilos, certo? Os escamados, então, lagartos, as serpentes, e tem um grupo aí dentro dos escamados, que sai um pouco do padrão das cobras, que chama anfisbena, tá? Lagartos, ó, o grupo dos lagartos, são muitas espécies, camaleão, aí aqui tá mostrando aquele típico de documentário, né, que ele consegue andar quase sobre a água, aqui ele tem uma membrana na região do pescoço que funciona como uma defesa, esse aqui ele tem uma membrana nos membros anteriores, parece que forma uma asa, ele consegue planar de um galho para o outro, por exemplo. E esse aqui é uma extrema camuflagem, tá vendo? Lembra uma folha. Então, são muitas espécies. Aqui também, mostrando outros lagartos, ó, várias espécies. Aquele de novo, né? Alguns têm um olho que se move muito, quase que 360 graus, né? Então, eles têm uma visão bem ampla do ambiente. A língua, como nos anfíbios, ela é presa na frente também, ó, porque ele vai ejetar a língua, muitos deles, para pegar o alimento. Alguns répteis, né? Também tem essa função a língua. As serpentes, então, que incluímos as cobras, tá? E aí, gente, eles dividem as cobras em 3 grupos, né? As não peçonhentas, que geralmente não têm veneno, ou elas têm um veneno aí só para matar pequenos invertebrados, pequenos animaizinhos, né? E esse veneno não é prejudicial ao homem. As peçonhentas, que têm presas muito grandes, com venenos muito potentes, e que acidentalmente, então, pode atacar o homem e trazer sérios danos. E tem as constrictoras, igual a sucuri, que sufocam as vítimas, né? E depois engolem as vítimas, né? De qualquer forma, as cobras, gente, elas não se alimentam constantemente. Elas se alimentam e como elas engolem esse alimento inteiro, esse alimento demora muito para ser digerido. Então, às vezes elas comem e ficam semanas sem comer. Então, todo esse mito, né, das cobras, e inclusive um medo, é por causa das cobras peçonhentas, né? E a cobra, ela não ataca porque ela quer, ela ataca porque ela foi importunada, porque ela foi pisada, porque invadiram o habitat dela, porque desmataram e ela teve que se deslocar daquele ambiente para buscar alimento em outro lugar, porque botaram fogo na cana e ali ela tinha um ambiente favorável, ela teve que se deslocar se ela não morrer, né, com todos esses problemas.
Mas o fato é que as cobras, eu falo as cobras, todos os répteis, né, gente? Mas por causa da matança aí, né, das cobras, uma pessoa vê uma cobra e às vezes ela nem é peçonhenta. A gente já vai ver aqui como. Mas mata. Então, viu a cobra, tem que matar. Quando na verdade não é bem assim. Então, se teve algum acidente, uma cobra se deslocou, apareceu no quintal, o correto é a gente chamar o corpo de bombeiros, né? Que aí eles recolhem essa cobra, porque se for uma cobra não peçonhenta, ela vai ser livre no ambiente para conseguir continuar o seu papel na cadeia alimentar. E se for uma cobra peçonhenta, eles vão, às vezes, utilizar para retirar veneno, que é importante, né, ter o veneno. Vocês viram o moço lá, né, em Brasília, né, que teve o tráfico de naja, que é a naja aqui, ó, que não é típica do Brasil, graças ao soro que ele sobreviveu, né? Então precisa ter o soro também em casos de acidentes aí, para a gente estar se defendendo, tá? No caso das serpentes, ó, as serpentes peçonhentas que inoculam veneno, elas têm um sistema de percepção de cheiro, tá? Elas não enxergam tão bem, como eu falei, elas não escutam tão bem, mas elas têm cheiro. Então elas percebem principalmente pela narina, ó. Aí elas têm esse órgão de Jacobson também, que é para captar estímulo, cheiro, e pela língua. A língua, ela é bifurcada. Então elas botam a linguinha de fora, é até bonitinho, né? Aí fica um lado para o outro, para captar estímulos. Às vezes ela até para com a linguinha de fora. Por quê? Porque ela está percebendo cheiro, estímulos, tá? As peçonhentas, então, elas vão ter uma presa, uma glândula de veneno, passa um canal dentro da presa que vai injetar o veneno, certo? Aqui, ó, é só para a gente ter uma relação com as cobras peçonhentas. Toda cobra peçonhenta que tem esses venenos aí extremamente potentes, elas têm um órgão que é termorreceptor. Ele capta diferença de temperatura, tá? Então, como ela não enxerga bem, que eu falei, não vê bem, não escuta, então ela tem esse órgão extremamente desenvolvido para perceber diferença de calor. Como a maioria come roedores, e o roedor é um animal de sangue quente, ele controla a temperatura do corpo, ela percebe o calor pela fosseta loreal e ela consegue chegar na presa com mais facilidade. Então, entre o olho e a narina, tem a fosseta loreal. Aí a fosseta loreal, então, é para perceber calor, certo? Então, ela vai perceber diferenças de calor. Então, é claro que também ninguém vai fazer isso, né? Ah, será que é uma cobra peçonhenta? Vou olhar. Não vai ser assim, né? Mas às vezes em vidro, quando tem laboratório, dá pra gente ver. Porque entre o olho e a narina, elas têm esse buraquinho aqui. E as não peçonhentas não têm, tá? Tá vendo? A fosseta loreal. Outro detalhe que eles falam é a cabeça, geralmente, mas tem exceção, a cabeça é meio triangular, tá vendo? Das peçonhentas. E a fenda do olho é na vertical. A não peçonhenta é redondinha, mas também tem exceção. A cobra coral, por exemplo, verdadeira, ela não tem cabeça triangular e ela tem a pupila redondinha e ela é peçonhenta, certo? E algumas têm a cabeça tão pequenininha, né, que às vezes a fosseta loreal também é bem pequena, tá? Então, as características gerais das peçonhentas, né, o olho em forma de fenda, a fosseta loreal entre a narina e o olho e as presas. As presas eu vou mostrar, elas podem ser grandes e na frente e retraídas assim, quando a boca fecha elas retraem, e às vezes não, às vezes ela nem é tão móvel. Eu já vou mostrar. E a não peçonhenta, ó, ela não tem fosseta loreal, tá vendo? É só narina e olho. Às vezes a cabeça é redondinha, a pupila redonda, e elas têm umas presinhas pequenas, tá? Porque ela não tem a glândula do veneno para injetar veneno aí nas presas, tá? Quanto ao tipo de presa, ó, também não vou ficar cobrando nome, mas curiosidade isso aqui, ó. Tem cobra, gente, que o veneno da glândula do veneno. Peraí, deixa eu só anotar aqui, que o Lucas entrou. A glândula do veneno, ela vai
passar o veneno, aí esse veneno passa por um canal, tá vendo? E sai por um poro quase na pontinha da presa. Algumas, ó, igual a naja, que a gente chama de naja guspideira popularmente, né? Ela esguicha veneno, tá vendo? É porque no canal da presa sai veneno por uma fenda na lateral inteira da presa. E tem algumas que o veneno sai mais quase no meio aqui, não é tão na pontinha igual essa. Mas varia, né? De espécie para espécie. Então, isso aqui é típico da cascavel, tá vendo? Essa presa grande, que sai o veneno da pontinha, aqui da naja e aqui da coral. Então, o veneno sai no meio da presa aqui, tá? E essa daqui, ó, ela tem uma presa, as presas são todas do mesmo tamanho, tá? Então, aí vão ter algumas que têm glândula do veneno, então ela pode estar passando esse veneno por várias presas aí. Ou as não peçonhentas também, em geral, são todas do mesmo tamanho. Então, aqui tá mostrando o detalhe, ó, porque quando ela pica, a glândula do veneno é comprimida, aí o líquido sai pela glândula, passa pela fenda e pelo poro vai ser eliminado. Tanto é que quando vai se extrair pequenas quantidades de veneno para fazer o soro, eles meio que apertam a glândula do veneno, certo? Aqui também é curiosidade, tá, gente? Eu não vou cobrar nome de veneno, mas tem veneno que causa necrose. O que é necrose? É morte de tecido, tá? Então, aqui você tem, não sei se é a jararaca, parece, né? Quando o veneno dela atinge a pele, começa a morrer o tecido. Tem veneno anticoagulante, ó. Coagulante faz os vasos sanguíneos, o sangue coagular e parar a circulação. Tem veneno que atinge o sistema nervoso e aí a pessoa vai paralisando todos os movimentos e morre. Então, neurotóxico porque ataca o sistema nervoso. E tem veneno, da cascavel, ó, que destrói os glóbulos vermelhos, as hemácias, elas vão sendo destruídas, em consequência disso a pessoa não vai ter mais transporte de oxigênio e morre. Então, ao ser picado por uma cobra, o que tem que acontecer? Tomar o soro antiofídico. O soro antiofídico, ele contém anticorpos que vão destruir esse veneno no corpo do indivíduo, certo? Aí o indivíduo, por isso que tem que ser rápido, né? Porque se você deixar o sangue com esse veneno circulando muito tempo, vão começar a aparecer os sintomas e a pessoa pode morrer, tá? Aqui só curiosidade também, algumas as serpentes mais venenosas, né? Aí em termos de mundo, a naja, né, que é essa naja guspideira que a gente fala. Tem uma que chama mamba negra, acho que ela é típica da África. E a surucucu, essa aqui acho que é encontrada no Brasil. Então, olha, aqui tá falando de peso, né, ó, tem 5,5 metros e tem 7 ml de veneno, por isso que ela consegue esguichar bastante, né, que é uma quantidade grande. A mamba negra tem 4,5 metros e pode chegar a 20 quilos. E a surucucu, que tem 4 metros e é bastante pesada. O sistema digestório, ó, como todas são carnívoras, tá? O alimento, então, geralmente, como eu falei, é engolido inteiro. Aí da boca passa para o esôfago, estômago, que digere, intestino, que vai ser absorvido os nutrientes, e os restos vão sair aí pela cloaca, tá? Aqui ele chama ânus, gente, mas é por causa do finalzinho, mas ela tem cloaca, não tem ânus não, tá bom? Os dentes, então, varia. Tem algumas que têm dentes extremamente desenvolvidos, né? Igual o crocodilo e jacaré, e as cobras que têm dentes apropriados para injetar veneno. As tartarugas, elas não têm dentes, elas têm tipo uma lâmina córnea na boca, bem dura, que pode até amassar, triturar o alimento, tá? E eles não mastigam, nenhum réptil. Não controla a temperatura do corpo. E algumas espécies que vivem no mar têm uma glândula que chama glândula do sal, para eliminar sal, porque eles têm que beber água do mar. Ó, falta menos de 1 minuto, eu vou encerrar aqui, tá? E a gente continua na outra aula, tudo bem? Acho que não dá tempo nem de dúvidas, eu tinha esquecido do tempo. Então, se tiver dúvida, na próxima aula vocês me perguntam, tá bom? Antes de eu iniciar. Eu vou cancelar essa reunião e aí agora tem um intervalo, depois eu mando outro link, certo? Tá bom.
Então tá, até daqui a pouco. Tchau.